Bom, consegui retomar. Não sabia que era só por algum tempo isso. Deixa eu colocar aqui de novo. Né? O que que essa emenda constitucional instituiu? Né? Ela acrescentou uma política que tinha duração de 20 anos. Né? Essa política foi denominada o novo regime fiscal. Né? O novo regime fiscal para 20 exercícios financeiros, então, para 20 anos. E o que que era esse novo exercício fiscal? Eu trouxe aqui a redação própria, mas não precisa ninguém se preocupar em copiar isso, tá? Na Constituição, né? Eu trouxe aqui só para a gente ter condição de compreender. É, mas, né, primeira coisa, né, precisamos compreender por que que era um congelamento de investimentos na esfera federal por 20 anos. Né? E, em segundo lugar, aí podemos compreender, né, quais seriam os prejuízos para a educação na esfera federal ao longo desses 20 anos e para os serviços públicos de um modo geral, né? Considerando que a União transfere recursos para os estados, para os municípios, então tem consequências. Então vamos lá. Como é que o congelamento foi instituído? Então, o que que a emenda constitucional estabeleceu? Ela estabeleceu, né, um teto de gasto, não pode gastar mais do que aquilo a partir do ano seguinte. Então, a partir de qual ano? A partir de 2017, né? Se ela foi promulgada em 2016, então, a partir de 2017. E o que que estabeleceu? Olha aqui. Para o exercício de 2017, a despesa primária, se a gente pega, está lá na prova de vocês, se a gente pega o gráfico do orçamento federal, só um minutinho, pessoal, um momento, por favor. Só um momento, povo, um minutinho só.
Oi, gente, peço desculpas para vocês. Perdão, vocês estão me vendo? Estão me vendo? Peço desculpas. Vou até mostrar para vocês. Eu estava desabituada com isso, mas toca a campainha do apartamento e eu, no desespero, o que que será? Shopee, meu Deus, não tenho nada com a Shopee, é vizinho, o que que é? E eu nem fui atender, só atendi porque tocou uma segunda vez. É, ia ficar tocando sem parar, mas é a minha orientanda de mestrado me mandando aqui entregar o trabalho dela com vai defender com uma cartinha, uma sacolinha aqui que eu não sei o que é. Então, era isso. Eu não sabia que ela ia mandar dessa forma, foi uma surpresa por parte dela. Ela é secretária de Educação na Serra. Então, foi isso. Peço desculpas, tá? Eu não sabia que ela estava aprontando essas artes, não. Mas ela vai defender, a sessão de defesa dela foi marcada. Perdão. Então, ela fez uma surpresinha para mim. É, vamos nós, né? Vamos retomar aqui. Desculpem. Vamos retomar. Então, por que que era congelamento de investimentos? Deixa eu só pôr a apresentação na íntegra aqui para vocês. Jade, vem aqui. Anda, Jade. Vem aqui, Jade. Vamos. Fica quieta. Então vamos lá. Por que que era congelamento de investimentos? Né? Se vocês lembram lá da nossa prova, eu tinha parado nessa parte. Se vocês lembram lá da nossa prova que tinha, né, numa questão, um gráfico de um orçamento, as despesas sociais, ou melhor, os investimentos sociais, a educação faz parte deles, né? No orçamento federal, eles fazem parte das chamadas despesas primárias. Né? O que que são as despesas primárias? São aquelas que são definidas, por mais absurdo que possa parecer esse tipo de definição, como não obrigatórias. Ou seja, né, que de alguma maneira o Estado pode dar um jeito de cortar quando julgar ser necessário. Né? A maior fatia da pizza do orçamento, qualquer ano que a gente pegar dos últimos anos, né, é destinada a pagamento de juros e amortização da dívida pública. Essa parte é considerada obrigatória, não pode deixar de pagar de maneira nenhuma. Né? Então, as despesas primárias, né, ali, e aí tem os gastos primários. Então, o que que foi instituído a partir de 2016? Com essa emenda constitucional, que para o ano seguinte, em 2017, o governo federal deveria considerar o total que ele gastou com despesas primárias, então, com gastos sociais, no ano anterior, então, no ano de 2016, e corrigir este valor pela inflação, né, que naquele momento era 7,2%, e esse seria o máximo, o teto que ele poderia gastar em 2017. Nos anos seguintes, 2018 para frente, até chegar a 20 anos depois, ele deveria considerar o que gastou no ano anterior e corrigir pela inflação, né, medida pelo IPCA. Era isso. Agora, se era o total que gastou,
considerando que no decorrer, né, de cada ano o governo vai fazendo cortes, ele vai gastando cada vez menos. Então você tinha aí o congelamento dos investimentos, né, de forma a ficar pelos 20 anos o valor de 2016, na melhor das situações, na prática não era nem isso, porque a cada ano o governo ia gastando cada vez menos, então, na prática, né, era a eliminação mesmo do investimento social. Era um mecanismo muito perverso. E isso para durar durante 20 anos. E a única coisa que poderia mudar ao longo desses 20 anos era isso aqui: o presidente da República poderia propor, a partir do 10º ano, então, a partir de 2026, desse ano, um projeto de lei para alterar o método de correção dos limites. Só isso, né? Nada mais do que isso. E o Brasil foi o único país do mundo a fazer, né, a tomar uma medida tão drástica, né, por 20 anos. Bom, a época que essa emenda constitucional foi aprovada, né, diferentes autores, entre eles o próprio professor Márcio Postman, já dizia, né, mas muitos outros pesquisadores da área de financiamento da educação alertaram, né, para o fato de que era uma política insustentável e que levaria o Brasil a um nível de desigualdade social semelhante ao que nós tínhamos nos anos 30, porque na prática significaria a destruição dos serviços públicos no país, por não ter condição, né, de financiar. E o Brasil foi o único país do mundo a adotar, né, uma medida tão perversa. Então, quando o atual governo assumiu o poder, né, exigia-se e assumiu o poder com uma cobrança muito grande para que revogasse essa emenda constitucional e eliminasse o congelamento de investimentos sociais da nossa realidade, né? Que isso deixasse de existir. Mas o Congresso Nacional eleito tem compromisso com, né, um outro modelo de Estado, com outros valores, com uma outra concepção de sociedade, e por força disso, né, não conseguiu-se, apesar de toda a mobilização nessa direção, eliminar-se por completo a lógica da instituição de um teto de investimentos sociais. Então, o que que fez o governo Lula? E agora é isso que nós temos na esfera federal, né? O governo Lula conseguiu aprovar, junto ao Congresso Nacional, a revogação da emenda de congelamento de investimentos, né? Ela deixou de existir e aprovou, por meio de uma lei complementar, uma lei federal, que é mais fácil de ser alterada do que uma emenda à Constituição, aprovou, né, o que chama de um novo regime fiscal sustentável, que, em tese, né, possibilita ao governo ter alguma margem de manobra para ampliar investimentos, né? E eu quero destacar aqui em tese, tá? Porque é muito em tese mesmo, porque para todos os efeitos, e eu faço questão de destacar isso, a gente tem nessa lei, no capítulo 2, né, um capítulo inteiro dedicado a definir metas fiscais que devem ser cumpridas pelo Estado brasileiro, compatíveis com a sustentabilidade da dívida pública. Ou seja, né, apesar de tudo, apesar de ter retirado o congelamento de investimentos por 20 anos, o compromisso maior do Estado brasileiro é com o pagamento
de juros e amortização da dívida pública, ou seja, a destinação de maior parte de recursos do orçamento federal para o sistema financeiro, para os bancos, para pagar juros e amortização da dívida. Bom, o que que mudou, né? Então, não tem mais um teto de gastos estabelecidos a cada ano, da mesma maneira, né, do que na situação anterior, né? Mudou o método de correção das dotações orçamentárias primárias, né? Mudou o limite das despesas primárias anuais, que tem que ser corrigido pela inflação, pelo IPCA, né? E aí, né, o governo tem que considerar os valores de gastos nos últimos 12 meses, né, até junho do ano anterior, né, acrescido da inflação para poder, né, ter isso como parâmetro para o que vai poder investir no ano seguinte. Ele pode até ampliar, né, o investimento entre um ano e outro, desde que, né, tenha uma diferença entre o valor corrigido pela inflação e o valor arrecadado. Aí ele pode, né, se tem uma sobra aí de recurso, aí ele pode investir esses recursos que sobraram, se ele arrecadou mais, né, ele pode investir esses recursos que sobraram sobre a forma de créditos suplementares, né, no ano seguinte. Mas aí precisa pedir autorização para o Congresso para poder fazer uso daqueles créditos suplementares com finalidade específica e tudo mais. Então, tem alguma margem de manobra para poder investir a mais. Mesmo assim, né, o crescimento das despesas do investimento de um ano para outro não pode ser superior a 2,5%. Então, né, investiu X este ano em gastos sociais. No ano seguinte, se o governo cumprir as metas fiscais, ele pode aumentar no máximo 2,5% do que ele gastou esse ano. É isso, né? Então, a lógica do limite ela permanece, né? E se não cumprir as metas fiscais, aí o governo sofre as consequências, né? Aí ele só pode gastar 70% do que gastou no ano anterior, né? Caso a meta do resultado primário tenha sido cumprida em determinadas circunstâncias, e só pode gastar 50% caso a meta de resultado primário não tenha sido cumprida. Então, e aí ele não pode aplicar reajustes salariais, não pode contratar, realizar concursos, contratar novos profissionais, né? Tem uma série de penalidades que são impostas. Então, para todos os efeitos, qual é a margem de manobra? Se ele arrecadar mais, ele pode utilizar aquilo que arrecadou a mais de um ano para outro sob a forma de créditos suplementares. E, né, se conseguir arrecadar mais, ele pode ampliar o investimento de um ano para outro, no máximo em 2,5% do que ele investiu no ano anterior. Esse é o máximo. Então, tem um teto. Para todos os efeitos, tem um teto, né? E vamos supor que a arrecadação aumente 500%. Não importa, ele só pode investir 2,5% a mais. Então, olha o efeito, né, que isso produz na vida das pessoas. Bom, agora, né, para a gente poder finalizar, porque eu estou trabalhando cronologicamente com vocês, né? Então, a última política de financiamento que nós vamos ter é o novo Fundeb, o novo Fundo de Financiamento da Educação Básica,
O Fundo de Financiamento da Educação Básica, que foi criado em 2006, ele durou 14 anos, então até 31 de dezembro de 2020. 2020, quem estava no poder? Governo Bolsonaro. Então, ali no segundo semestre de 2020, nos últimos meses, o Congresso Nacional, em plena pandemia, no período mais difícil da pandemia, né? A pandemia começou em 2020, foi um ano muito difícil, e a mobilização pela aprovação de um novo fundo de financiamento da educação básica foi toda virtual, porque as pessoas não podiam ir até Brasília para se mobilizar por lá. Mas o Congresso Nacional teve que se debruçar para aprovar um novo fundo de financiamento da educação básica. Se não tivesse, em 2021, no dia 1º de janeiro de 2021, um novo fundo aprovado, a educação básica estaria sem financiamento. Então, teve que ser no toque de caixa, né? E a mobilização da sociedade civil também teve que ser dessa forma. Mas, para todos os efeitos, né, conseguiu-se, por força da pressão social, tornar o Fundo de Financiamento da Educação Básica num fundo permanente, né? Ele foi constitucionalizado por meio de uma emenda à Constituição, a emenda 108 de 2020. Então, ele foi transformado num fundo permanente. Ele não tem agora um período de duração específica. E os recursos que a União tem que utilizar para poder complementar os estados que não conseguem atingir os gastos mínimos por aluno da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, né, também foram ampliados. No fundo anterior, né, o valor máximo dessa complementação chegou a 10% do total do fundo. Nesse novo Fundeb permanente, a complementação da União dobrou. Agora chegou a 22,5% do total do fundo. É mais do que o dobro. Então, é mais recurso para financiar a educação básica. E aí a União tem que complementar considerando alguns fatores de ponderação, né? Ela vai transferir e complementar considerando as desigualdades regionais, né? Considerando as atribuições do gasto. Tem município, por exemplo, que tem baixa capacidade de financiamento, mas tem muita matrícula numa determinada etapa da educação básica, e pode ser que precise receber mais complementação. Então, a complementação tem que ser para enfrentar esse tipo de desigualdade, né? É para redistribuir, né, a riqueza, né? A lógica é essa. Bom, vamos, vamos por partes, né? Eu vou avançar para o próximo. Não, vamos por partes. Aqui tem uma questão importante. Não, vamos avançar por partes. Como é que vai se dar a complementação? Então, vamos lá. A complementação da União é, né, de 22,5% do valor total dos recursos do fundo. Como é que esses 22,5% vão ser utilizados, né? Existem alguns fatores, né? Existe um critério aqui que é o chamado valor aluno do Fundeb, né? Que é um valor que é definido anualmente, e aí os estados e municípios têm que investir, né, por cada aluno na educação básica, esse indicador, né, de valor aluno do Fundeb, e aí os estados e municípios que não conseguem investir esse valor, eles podem receber recursos da União para atingir esse valor. E aí a União pode utilizar até 10% dos recursos do fundo para poder fazer com que os estados e municípios alcancem esse indicador aqui, o VAF, né, de valor aluno do Fundeb.
Mas tem um outro indicador, que é o chamado VAT. O VAT é calculado considerando o valor aluno total, que são os recursos do fundo, somado com as demais receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento de ensino e cotas do salário e educação. Então, né, é o recurso do fundo que tem em cada estado, que é somado junto com as demais receitas que o estado tem para poder investir na educação, junto com o que ele recebe de cota do salário e educação, né? Isso define o VAT, que é o valor aluno total, e aí esse valor aluno total, né, é dividido pela quantidade de matrículas e se chega, né, a um valor aluno total que deve ser investido por cada aluno da educação básica naquele estado. E aí os estados que não conseguem atingir esse VAT, valor aluno total, podem receber recursos da União para atingir esse VAT. A União pode utilizar até 10,5% dos recursos do fundo para poder fazer atingir esse valor, né? E a União pode utilizar 2,5% dos recursos do fundo para distribuir para as redes de ensino que atenderem determinados critérios de desempenho. Eu vou destacar quais são esses critérios daqui a pouco. E é importante aqui dizer, né, que 50%, né, dessa complementação aqui do VAT está direcionada à educação infantil, porque o Brasil tem uma dívida muito grande no que se refere ao acesso à educação infantil, né? Então, o propósito, né, é de enfrentar mesmo essa dívida com política de financiamento adequada. Bom, vou avançar aqui. Quais são os critérios, né, para utilizar aqueles 2,5% de recursos do fundo para complementar, né, estados e municípios? Aí tem algumas condições, né? Aqueles 2,5% podem ser utilizados para estados e municípios que tenham eleição direta para cargo de direção, para estados e municípios que consigam garantir que 80% dos seus alunos participem dos exames nacionais do SAEB. Então, precisa garantir isso, senão não recebe o recurso. E estados e municípios que tenham os seus referenciais curriculares, né, alinhados à BNCC. Né? Se não tiver alinhado à BNCC, também não recebe, né, o recurso de complementação. Então, o fundo agora se tornou, né, um fundo permanente, ele, até que se altere por alguma razão, por meio de uma emenda constitucional, ele vai funcionar dessa forma, né, e tem esses condicionantes e esses indicadores, porque o propósito é enfrentar as desigualdades regionais dessa maneira. Alguma dúvida, alguma questão? Os sobreviventes que ainda estão aqui, não estão todas as pessoas, estão a maioria de vocês. Alguma dúvida? Tudo bem? Ok? Eu peço desculpas para vocês pelas interrupções, especialmente essa última. Nunca imaginei que alguém tocaria a campainha, não estava esperando ninguém, mas. E nem era para eu estar aqui. Ela não me avisou nada, ele provavelmente teria dado só com as cachorrinhas, se eu não tivesse excepcionalmente aqui hoje. Mas, enfim, foi uma surpresa, né? E uma surpresa que teve a sorte de me encontrar aqui, porque era para eu estar lá na UFES hoje. Gente, eu quero agradecer, então, pela paciência de vocês, pelo prazer, pela compreensão. É a semana que vem, espero
tá melhor, estarei com vocês lá. Não vai ter jogo do Brasil na quinta-feira, então nós vamos conseguir terminar esse curso com tranquilidade, né? Continuo mantendo a esperança que o Brasil será eliminado na próxima segunda, que agora é mata-mata, a coisa vai acabar de vez, né? E aí não corro o risco de ter que. É porque se chegar à final, a turma da quarta-feira, que precisa das aulas, vai ter uma aula deles que vai ter jogo. Então eu só posso torcer para que o Brasil perca. Eu sou obrigada, por dever e compromisso educacional, não tem jeito. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, a paciência, tá? Não posso, não posso. É o compromisso, é a responsabilidade. Eu só posso torcer contra. Só posso torcer contra. Seja lá quem for, só posso torcer contra. Não tem jeito, porque vai cair um jogo no dia 15 de julho, que é um dia que eu preciso dar aula com essa turma. Não tem, e é bem a última aula do semestre, não tem cabimento. Está repreendido mesmo, porque eu preciso dessa aula, não tem como. Imagina. Pode mandar o Vini Júnior para casa já na segunda-feira. Obrigada, gente. Semana que vem a gente continua. Eu vou estar lá com vocês, espero estar melhor, tá? Obrigada. Obrigada. Eu vou disponibilizar os vídeos e esse material para vocês lá na sala virtual, tá bom? Um Prof- abraço a todos, bom fim de Aqui, semana. professora, Sim, tá me ouvindo? tô. Aqui, é alguma. Eu tive. Eu fiz um intervalo ali rápido, estava meio conturbado aqui o ambiente de coisa. Aí eu meio que dei uma parada, mas fala aí, eu perdi, hein? Bruno, tá travando. Eu acho que a sua internet tá ruim. Deixa eu ver se tá travando agora? Dá para ver. Eu perdi alguma coisa muito importante? Não, o vídeo vai ser disponibilizado lá na sala virtual, você consegue ver. Tá lá no Google Sala de Aula, então, né? Tá Isso, bom. tá bom? Ah, professora, minha mãe falou que ela ligou para a senhora, é verdade isso? Hum? É porque eu tinha perdido minha carteira no ônibus, só que aí uma pessoa achou lá no ônibus e ligou para a senhora e minha mãe pronunciou que seria uma Rosa. Eu não sei se era alguém que trabalha lá na cantina lá na porque Se dizia ligou que para mim, não deu certo porque eu não atendo ligação nenhuma há mais de 10 anos. sério, professora? Caramba! Não atendo. Só uso o Nossa, WhatsApp. porque é bem estranho, assim, porque alguém ligou, mas eu não entendi muito bem. Aí eu pensei, pô, Rose? É que eu Não. só chamo você de Rose. Não, não Eu deve. não chamo você de Rose. Não deve ser eu. Até porque eu não divulgo meu número de telefone, não deve ser eu, não. Tá bom? Ah, então deve ser a tia da cantina do cinema. Ah, É. tá. Veja lá. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau.
10 do Lula e a Michelle agora é a camisa 8, os dois jogando a favor do Lula e contra o Flávio? Parece, né? Integrantes do partido acreditam que Michelle tem buscado protagonismo num momento muito delicado, próximo às eleições presidenciais. Parlamentares avaliam que ela extrapolou os limites ao expor atritos publicamente com o senador Flávio Bolsonaro em plena campanha. Laura tem mais informações sobre esse burburinho aí no bastidor do Partido Liberal. Rodrigo, outro ponto de irritação entre integrantes do Partido Liberal é o fato de que a Michelle deu a entender que a decisão do PL no Ceará passa por uma questão de gênero, limitando o espaço das mulheres na política. A avaliação é de que esse discurso pode prejudicar ainda mais a aceitação do Flávio no eleitorado feminino, onde ele já encontra certa dificuldade. Já entre os próprios eleitores bolsonaristas, a Michelle também foi alvo de críticas. De acordo com o levantamento feito pelo analista de redes Pedro Barciela, os apoiadores do Jair Bolsonaro, entre eles, o assunto foi amplamente dominado por críticas à ex-primeira-dama. Nas páginas oficiais da Michelle nas redes, 64% dos comentários foram potencialmente negativos e só 35% foram positivos para Michelle. Os principais comentários negativos consideram o vídeo como inoportuno, desnecessário, prejudicial à direita, favorável ao Lula e também motivado por ego ou ressentimento. Rodrigo. É isso, né? O que está nas redes, na avaliação aí feita pelo Pedro Barciela. A percepção é de que, além de dificultar a entrada do Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado feminino, como eu já tinha dito aqui, ao afirmar que foi humilhada, porque são palavras da Michelle, humilhada e maltratada, ao dizer tudo isso, ela também tirou o foco da saída de Jacques Wagner da liderança do governo. Vejam só, a Michelle, no momento em que as notícias eram complicadas para o Lula, entregou a bola para o Lula fazer o gol, sem nem precisar se mexer. Foi isso que aconteceu. Na verdade, ela marcou um gol contra, né? Marcou um gol contra. Nós vamos voltar nesse assunto do Jacques Wagner um pouquinho mais adiante, nesse ICL urgente. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se pronunciou sobre o caso da arma, falando ainda, né, do Jair Bolsonaro, aquela arma que foi apreendida numa blitz com uma pessoa da escolta do Jair Bolsonaro. O Gonet, procurador, defendeu que o Supremo aguarde a conclusão do inquérito da polícia do DF para só então avaliar se houve uma falta grave ou não por parte do presidiário Jair Bolsonaro. A defesa de Jair tem 48 horas para se manifestar sobre o caso. Depois o ministro Moraes vai decidir se prorroga ou se revoga a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. Né, por causa esse caso da arma pode fazer com que o Bolsonaro seja mandado de volta para Papudim. O prazo de 90 dias para domiciliar venceu hoje. Até amanhã o Alexandre Moraes tem que tomar uma decisão. Pessoal, vamos para o noticiário internacional. Ó, imagens terríveis do terremoto, da catástrofe na Venezuela. Aliás, 2 terremotos em sequência, né? Magnitude 7,5 e 7,2 na escala Richter. Olha as imagens na capital Caracas e também na região de La Guaira, que fica ali no litoral. Eu conheço bem, fui várias vezes como jornalista a Caracas e a região do litoral, ali, na região próxima de Caracas, que foram as mais atingidas por esse terremoto, provocando enorme destruição. Os 2 terremotos ocorreram em sequência, separados por 40 segundos. Tem várias imagens das pessoas. Olha isso, gente. Os prédios retorcidos, tem imagem de gente dentro dos prédios tentando correr para a rua. É desesperador. O epicentro foi na região de Morón, mas os abalos se estenderam até a capital do país. Um alerta de tsunami também chegou a ser emitido para outros países, para Porto Rico e para as Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. Laura tem mais detalhes, mais informação sobre essa catástrofe. Rodrigo, aqui no Brasil, moradores de Manaus e Belém também relataram sentir os efeitos dos tremores, mas não há informações sobre feridos ou também estruturas que foram destruídas. Já na Venezuela, o governo atualizou o número parcial da destruição. Até agora são 188 mortos e mais de 1.500 feridos. Durante a madrugada, a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodrigues, ela falou que a prioridade do momento é salvar vidas e só depois iniciar um plano de recuperação da infraestrutura do país. A Delcy também anunciou a formação de um gabinete de Estado-Maior para lidar com a crise e todos os desdobramentos do terremoto. Rodrigo. Você trouxe aí números atualizados, quase 200 mortos e 1.500 feridos. Infelizmente, esses números podem crescer bastante, Laura. Como a gente sabe, a infraestrutura na Venezuela é muito precária, um governo em crise, né? A Defesa Civil tenta contabilizar ainda os estragos que atingiram pelo menos 8 estados. Como eu falei, os mais atingidos são La Guaira, ali no litoral, e a própria capital
Caracas. O presidente Lula declarou no final da noite de ontem, né, dessa quarta-feira, que determinou a avaliação do Ministério das Relações Exteriores sobre a situação na Venezuela. O objetivo é adotar medidas de assistência para este país. Olha, o aeroporto atingido, a infraestrutura atingida, vai ser até difícil fazer chegar, né, ajuda rapidamente à Venezuela. A avaliação do Brasil será feita em conjunto com a embaixada lá brasileira em Caracas. Muita gente já alojada em locais improvisados, porque dezenas de prédios destruídos em Caracas e no entorno da capital. Pessoal, vamos voltar então, depois a gente vai trazer mais atualizações no N2 sobre o terrível terremoto na Venezuela, um país que passou por, né, tragédia política, o sequestro de um presidente, crise e agora também uma catástrofe natural com esse terremoto. Vamos falar aqui da política. Eu disse que a gente ia voltar ao caso Jacques Wagner. Ele pendurou as chuteiras mesmo, pelo menos da liderança do governo, hein? Jacques Wagner não é mais o líder do governo no Senado. Após um encontro com o presidente Lula, ele foi às redes sociais anunciar sua saída. Estava sob pressão, né, Jacques Wagner, depois das denúncias de que teria atuado em defesa do Banco Master, em parceria com o sócio de Daniel Vorcaro. Vamos ver o que disse Jacques Wagner. Fez a reunião com Lula e foi outro que ali deixou para soltar a notícia na hora do jogo, quase, do Brasil, para ter pouca repercussão. Está aqui, ó. Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente, uma conversa entre amigos, decidimos em comum acordo que me afastarei da liderança no Senado Federal. Minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do Lula e do governador Jerônimo na Bahia, além da minha reeleição ao Senado. Então ele deixa claro que ele está saindo do Senado, da liderança do Senado, mas não abandona a campanha para se reeleger senador pela Bahia. Como eu disse, escolheu milimetricamente a hora do jogo do Brasil ali para fazer esse anúncio, que acabou disputando espaço com as notícias da Copa e não repercute tanto, né? O que a gente tem aqui já é a escolha da sucessora de Jacques Wagner. No lugar dele, já tem o nome decidido. Sai a Bahia e entra Pernambuco, né? No lugar de Jacques Wagner como líder do governo, vem a senadora Tereza Leitão. Está aí a Tereza Leitão, senadora eleita por Pernambuco, que vai ocupar o cargo de líder do governo no Senado, né? Líder do governo no Senado, foi escolhida pelo Lula. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Lula, um post nas redes sociais afirmando que Tereza tem a missão de articular o debate e aprovação de projetos de interesse da população. Lula destacou o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança como os principais temas aí que a Tereza Leitão vai ter que encaminhar como a nova líder do governo. Ainda falando da composição política do lado lulista, fechou a chapa do Fernando Haddad em São Paulo. Márcio França, ex-governador paulista, ministro de Lula, né, que pertence ao PSB, foi anunciado na chapa de Fernando Haddad. Em reunião com Lula, o ex-ministro da Fazenda Haddad bateu o martelo e decidiu que o Márcio França vai ser o vice dele em São Paulo. Está aqui a postagem do Haddad. Márcio França é o nosso pré-candidato a vice-governador. Com isso, a chapa está fechadinha, né? Haddad governador, Márcio França vice, e para o Senado, como já se esperava, Marina Silva e Simone Tebet. Aqui estão os dois, né? A chapa governador e vice, Haddad e França. E para o Senado, Tebet e a Marina Silva. É a chapa do Lula em São Paulo, uma parada difícil, enfrentando o palanque de Tarcísio de Freitas. Olha, eu acho que dá tempo da gente trazer mais uma nota aqui, né? A dificuldade para decidir quem é que vai relatar o caso Dark Horse no Supremo Tribunal Federal. Olha, gente, é um caso importantíssimo. E não anda no Supremo, por quê, hein? O Fachin agora tem que decidir, mas em vez de decidir, Laura, ele empurrou para a assessoria técnica decidir, é isso mesmo? Parece que está enrolando, né, Laura? Rodrigo, ao invés de encaminhar imediatamente o caso para um ministro, como acontece normalmente, o presidente do STF determinou que a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, olha só, esclareça os critérios que devem ser adotados para a escolha do relator do caso aí do Dark Horse. E aí, em outras palavras, o Fachin quer saber se a petição deve ser distribuída por sorteio ou se há uma eventual preferência para algum ministro que já conduz investigações relacionadas aos fatos. No caso aí, o André Mendonça ou
ou o Alexandre de Moraes. Então, dito isso, muito provavelmente o caso Dark Horse deve ficar com o André Mendonça, já que ele é o relator do caso Master. Enquanto isso, o Moraes é relator do caso do Eduardo Bolsonaro. E aí, por fim, a assessoria da Corte afirmou não ter um prazo para a conclusão dessa análise, Rodrigo. Então, a gente não sabe muito bem qual é o futuro desse caso. É um cavalo sem selo, Dark Horse aí, mas tem que ser investigado. Laura, a gente vai encerrando por aqui. Você tem o resultado da nossa enquete, Laura? Tenho, muito bem lembrado, Rodrigo, mas eu já tinha separado aqui, dessa vez eu não esqueci. O resultado da nossa enquete é o seguinte: a maior parte das pessoas que votaram acredita que esse choque entre a Michelle e o Flávio é só mais uma treta entre os Bolsonaros que virou rotina, que daqui a pouco todo mundo vai esquecer. Aí 36% também votou que é uma estratégia para lançar a Michelle como presidente no lugar do Flávio, e só 20% votou aí que é um grande problema, uma grande bomba na campanha do Flávio Bolsonaro, Rodrigo. O pessoal achando, então, que é uma treta dessas que eles arrumam e que depois eles se acertam lá na loucura da família Bolsonaro. Mas é uma loucura calculada muitas vezes, né? Laura, obrigado, viu? Valeu. Bom retorno. Tô feliz de estar de volta. Até amanhã. Tamo junto, até amanhã. Mas antes de encerrar o ICL Urgente e seguir com o N2, eu deixo aqui mais uma vez o chamado para domingo. Orçamento secreto, grande produção da nossa equipe de jornalismo, 8 horas da noite. Você se inscreve para acompanhar em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br. Digita agora, e aí você já se inscreve. O que é esse especial? Eu já falei aqui, mas para quem não ouviu ainda, é um especial que detalha como é que são mandadas aquelas emendas parlamentares, sem controle nenhum, como é que é um descaso, um descontrole na execução do orçamento público no Brasil. Orçamento secreto, saiba tudo como é que funciona. Domingo, 8 horas da noite, com reportagens especiais da equipe do ICL. Vem aí o N2, o ICL Urgente, volta amanhã. Valeu, gente, obrigado. 2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. Você dá liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas sim. Quem é essa produtora GoUp? Quem são os sócios do projeto e os produtores reais? Estamos em Ipojuca, em busca de respostas. Nenhuma placa, nenhum funcionário. Segundo os vizinhos, nunca houve empresa aqui. A Caixa Preta está sendo aberta. Eu descobri essa história, eu descobri essas emendas. Estou apurando sobre as denúncias de corrupção envolvendo a cidade. Que é isso? 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. No Brasil das emendas parlamentares, também se mata por dinheiro. E para calar quem sabe demais. Na revista Liberta dessa semana, César Calijon revelou como Davi Alcolumbre, acuado pelas investigações da PF no caso Master, usa pautas-bomba de até 300 bilhões de reais para tentar explodir o governo Lula em ano eleitoral e sequestrar recursos públicos para blindar a própria pele. Leia também, Débora Maganha denunciou que 1,8 bilhão em aposentadorias de servidores públicos foi aplicado em banco com lastro fraudado, alertas ignorados e Alcolumbre no centro do tear, enquanto a corte aplaudia a roupa que nunca existiu. Ainda, artigos de Luiz Costa Pinto, Nina Lemos e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Guerra no clã. Michelle expõe problemas com Flávio Bolsonaro. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E campanha tenta abafar escândalo. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Estancou a sangria? Após pressão, Jacques Wagner se afasta e Lula nomeia Tereza Leitão como nova líder do governo no Senado. Bets na mira. Ministério da Justiça investiga a Cazé TV por suposta publicidade irregular durante a Copa do Mundo. Tragédia na Venezuela. O país registra mais de 1.500 pessoas feridas e quase 200 mortos após terremoto mais forte do país em mais de um século. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar.
Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Hoje o nosso abraço vai para uma parceira de longa data. Eu estou falando da TVT, que construiu uma trajetória com compromisso importante com o jornalismo e a democracia, sem falar no interesse público do canal. A TV dos Trabalhadores está presente na televisão, nas plataformas digitais e também nas redes sociais. E é uma das parceiras pioneiras na retransmissão do nosso jornalismo aqui do ICL, caminhando junto com a gente nessa missão de levar notícia séria, jornalismo independente e informação de qualidade para milhares de brasileiros. Fica aqui o nosso agradecimento e o nosso abraço especial à equipe da rede TVT. E não esqueça, tá? Se você quiser fazer parte desse time, da comunidade do ICL, da nossa família, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Eu estou esperando a sua mensagem, hein? Vamos dar uma olhadinha na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para amanhã, o INMET. O que diz o INMET para amanhã? Bota na tela aí, por favor. Ó. A massa de ar polar mantém temperaturas baixas e geadas no sul. No sudeste, tem alerta de chuva com intensidade de moderada a forte, acompanhada de trovoadas com risco de temporais isolados. Temporais que continuam em áreas da costa do Nordeste e também do Norte. Essas áreas aí em amarelo no mapa. E atenção que tem também aviso de alerta de baixa umidade entre o Mato Grosso e o Pará. Deixa eu dar boa tarde à nossa mesa hoje. Somos maioria nessa mesa hoje, Dri. Hoje somos maioria. Boa tarde para você primeiro. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Boa tarde, comunidade do ICL. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Robes. Olha só que data importante, 25 de junho, há exatos 51 anos, Moçambique proclamava a sua independência dos nossos amigos portugueses. Foi logo depois da queda do Salazar em Portugal. Na Revolução dos Cravos, Moçambique se levanta. E é impressionante, são só se a gente for pensar, são só 51 anos, né? É nada. É muito pouco tempo. Quando você pega Cabo Verde também é a mesma coisa, é ali coladinho, aí perto. Também é muito pouco tempo de independência. Cabo Verde, aquela seleção Cabo que está arrebentando também, na Copa do Mundo. A grande seleção do Vozinha, país do Vozinha. Do mesmo mundo ali, os Portuga, né, como corte ali, mandando em tudo e tal. Demorou também. Pois é, 51 anos, é de fato muito recente. Quero Moçambique na Copa do Mundo também. Vamos lá. Por favor. Olha só, gente, Daniel Vorcaro vai para Papudinha. O ministro André Mendonça determinou a transferência do banqueiro que está preso na Superintendência da Polícia Federal. Mendonça deu prazo de 24 horas para a transferência. Vamos chamar agora o nosso repórter, Kleber Lourenço, que ele tem mais informações sobre esse assunto. Kleber, você me ouve bem? Boa tarde. Ouço sim, boa tarde, Roberta, Adriana, Chico, com essa bancada maravilhosa de hoje, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Kleber. Boa tarde, Kleber. Ele vai para Papudinha, então? Tá decidido, o Daniel Vorcaro? Isso mesmo, até adiantei no site essa semana que o André Mendonça tomaria essa decisão essa semana mesmo. Tinha alguns poréns que estavam impedindo ele de adiantar essa decisão, que é um caso muito interessante que teve com o careca do INSS, que está preso na Papuda. Ele